Seguir a extensão? Não. Atenção, o programa que a Cidade AM 860 apresentará a partir de agora é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Agora na Cidade AM, saúde em dia, muito mais qualidade de vida no seu dia a dia. Doutora Rita Bastos. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à Cadeia Cearense da Saúde, comando Rádio Cidade AM 860 do Grupo Cidade, Rádio Esperança 106.1 do Grupo Esperança de Comunicação. Este é o programa Saúde em Dia, que inicia agora e vai até as 10 horas da manhã. Os ouvintes podem participar utilizando o WhatsApp. Aqui é Fortaleza 859-9925-1122. Lembrando que o Instagram da Associação Médica Cearense está transmitindo o programa agora ao vivo. Os ouvintes também podem encaminhar suas perguntas, curtir, compartilhar e comentar o nosso programa. Estou aqui, como sempre, com o doutor Ricardo Pessoa, ele, presidente da Associação Médica Cearense. Tudo bem, doutor Ricardo? Tudo bom, bom dia. Bom dia. Tudo pronto para o arraiado do doutor? Tudo prontíssimo. Semana que vem vamos estar aqui de ressaca? Com certeza. Dia 15 de junho, nosso arraiado, né? 15 de julho, próximo sábado, né? Próximo sábado. Vai ser aonde, Ricardo? Lá no La Maison Coliseu, né? Com Zé da Zefa e Larissa Leite. Muita comida típica. Olha aí, olha a musicazinha. Vamos lá, Jorginho. Eleição da Rainha do Milho. Rainha do Milho. Bonita. E eu estou lendo aqui o seguinte, que jantar com comidas típicas, sobremesas maravilhosas, bebidas liberadas, água, caipirinha, caipirosca, coquetéis, refrigerante, cerveja Heineken, brindes do Galinheiro da Sorte, isso. Diversão garantida para as crianças. Tem também negócio de criança lá? Tem as brincadeiras lá, pescaria, touro mecânico. Tá. Então o casal pode ir levar... Comemorar, inclusive, o Dia dos Namorados lá. É uma boa oportunidade, 12, né? Quarta-feira é um dia meio imprensado, né? Mas, Ricardo, vamos tratar hoje, então, da parte da oftalmologia, né? O tema principal é prevenção da cegueira, mas nós estamos aqui já no estúdio com a doutora Juliane de Lucena, ela, médica oftalmologista, presidente da Sociedade Cearense de Oftalmologia, docente, minha colega lá da Unicristos, e com doutorado em glaucoma pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. É isso? Doutora Juliana, para iniciar, os nossos ouvintes gostariam de conhecer um pouquinho mais da doutora Juliana. A senhora nasceu aonde? Aqui do Ceará? A senhora estudou aonde? Por que resolveu fazer medicina e oftalmologia? Bom dia a todos. Saúde em Dia. Bom dia a todos. A medicina ela apareceu no finalzinho do meu estudo aí na escola. Na verdade, eu nasci no dia do professor, então sempre quis ser professora. E a medicina veio por uma paixão mesmo para conhecer mais o corpo humano, ajudar as pessoas, porque medicina eu levo ela como sacerdócio, então a gente trabalhar ajudando e ainda sustentar a nossa família fazendo disso, né, o sacerdócio, é uma honra para mim. Então, eu sou nascida aqui em Fortaleza, né? Mas a minha família toda é lá do Cariri, lá de Brejo Santo. Família de muitos médicos, né? Tem essa tradição na oftalmologia. Então, eu fui influenciada nesse sentido, né? Porque nos grupos aí de família, conversas que, né? Todo mundo só conversa de oftalmologia, acabei sendo contaminada por essa paixão, né? Por esse órgão tão nobre que é o olho, né? A nossa visão que é tão importante. Fiz faculdade... Sim, pois não. Faculdade onde? Fiz faculdade na estadual lá de Alagoas, né? Morei lá um tempo. Depois voltei para cá, já que a família, a maioria, a maior parte está por aqui. Então a gente gosta de ficar juntinho, né? Então... Fale um pouquinho mais dos seus pais. Seus pais são da área da saúde, que você falou? Não. Explique aí. A minha mãe é dona de casa e meu pai é engenheiro e era professor lá na UFC de recursos hídricos. Certo. Ricardo. É um prazer, né? O tema de hoje é um tema de suma importância, né? Que é pelo menos o tema geral, né? Vai falar
de oftalmologia de uma forma geral, o tema principal é a prevenção à cegueira, né? Inclusive, até o mês passado teve é o mês da campanha, não é isso? Isso, de combate ao glaucoma, é o Maio Verde. Maio Verde, né? E aí eu queria, assim, que você começasse, porque para definir o que é a cegueira, né? Assim, os tipos, para que o ouvinte entenda, a cegueira é a perda visual, pode ser reversível, irreversível, né? Sim. Nós temos a perda reversível, que na maioria das vezes, né, que é a principal causa, né, são as ametropias, que são os óculos, né? Então eu, por exemplo, que tenho quase 6 graus de miopia, se eu perder o meu óculos, eu fico cega. Não consigo andar muito, nem visualizar as coisas. Então, é uma cegueira reversível, a principal causa de cegueira reversível. E a segunda, quase empatado aí, é o catarata, né? Por conta que a gente tira a catarata, faz a cirurgia e volta a enxergar normalmente. Tem as cegueiras irreversíveis, que é aquela que, na maioria das vezes, é a que envolve a destruição do fotorreceptor, que é na retina, ou do nervo óptico, né? Que dentre a principal causa de cegueira irreversível, nós temos o glaucoma, que foi combatido aí, discutido bastante agora em maio, né? E tem outras diversas causas aí, que a gente costuma dizer que é a procura, né, por queixas oculares, em torno de 30%, né, da procura no posto de saúde pelo médico é por queixas oculares. Então, o transtorno ocular ele é bem frequente na nossa população. Então, a gente se depara, né, com situações de aposentadoria, situações de, vamos dizer assim, de se tirar a carteira pela legislação do Detran. Então, tem diversos tipos de classificação. A gente tem a cegueira mesmo, total, que é a amaurose, que é aquela que a pessoa não enxerga nem se está de dia ou de noite, não enxerga luz. Essa é a cegueira clássica, né? E tem as graduações de acordo com a legislação, né? O que é considerado cegueira legal, o que é considerado visão subnormal, né? Que aí teria que ver a questão para a pessoa ser, vamos dizer assim, produtivo em termos de trabalho, a função que vai exercer, e também se pode dirigir ou não pode dirigir veículo, né? Então tem essas graduações de acordo com a lei, né, vigente brasileira. Mas o que a gente combate é qualquer tipo de deficiência. Na verdade, você ter uma deficiência no olho, de visão, realmente incapacita muito o indivíduo. Doutor, só para complementar, você falou aí que, na realidade, a causa mais frequente da cegueira reversível é que todos nós, a partir da adolescência e adultos, a grande maioria de nós começa a usar óculos, né? Que são os distúrbios de refração, né? Miopia, astigmatismo, hipermetropia, os mais comuns, né? Eu queria que você comentasse, assim, a importância que tem do oftalmologista para fazer essa consulta, né? Essa análise, porque a gente sabe que o oftalmologista ele examina o olho como um todo, né? E existem algumas situações, até por conta do ato médico, né? Queria que você comentasse com relação a isso, outras pessoas que querem fazer o estudo da refração, né? Mas a importância da presença do oftalmologista nesse momento. Então, já tem uma pergunta já da professora Núbia pelo WhatsApp. O WhatsApp nosso aqui é 85999251122. Ela também, já juntando com a pergunta do Dr. Ricardo, ela coloca aqui como cuidar da saúde dos olhos para prevenir a cegueira. Então, a senhora aproveita e já fala um pouquinho, já que vai falar das consultas oftalmológicas, responder a professora Núbia como cuidar da saúde dos olhos para prevenir a cegueira. Bom, então, essa questão da refração, né, eu acho que abaixo dos 40 anos de idade, os jovens, em torno de 25%, 30%, vai precisar de usar óculos, né? Acima de 40%, 100% das pessoas vão precisar de óculos, pelo menos para perto, né, que é a presbiopia. Então, assim, é muito frequente. E essa questão do exame, né, do óculos, para ver se precisa usar grau, ele é fundamental. Vamos dizer assim, é um estudo físico, né, da física óptica, que algumas pessoas não médicas, né, que não fazem o curso de medicina, conseguem estudar, né, de uma forma razoável e conseguir vender esse óculos, né, vamos dizer assim. Agora, por que é tão perigoso, né? Por que a gente fala tanto de ato médico
em relação à prescrição de óculos, porque nesse momento que a pessoa visita o médico para ver se precisa usar óculos, o médico, ele vê o paciente como todo, né? Então, ele passou 6 anos da sua vida num curso de dedicação exclusiva, que a gente não tem tempo para nada, quanto mais para fazer qualquer outra coisa, nem vender nada. Então, a gente fica ali exclusivamente estudando, né? Se debruça ali totalmente no corpo humano. E, por fim, a gente escolhendo a oftalmologia ainda tem que fazer no mínimo 3 anos também de dedicação exclusiva para estudar todos esses transtornos que levam à deficiência visual, né? Então, assim, é muito perigoso, porque a gente faz lá, o paciente só quer o óculos dele, mas a gente não deixa ele sair do consultório sem a gente conversar, fazer uma anamnese, olhar essa retina, olhar os vasos, olhar a pressão do olho, avaliar essa córnea, já que a gente está aqui em junho, né, que é o Junho Violeta, que é de combate ao ceratocone, para visualizar, né, falar a respeito do cuidado da saúde e tudo mais. Então, é no momento de uma troca de óculos, de uma prescrição de óculos, que a gente consegue detectar um tumor cerebral, que pode repercutir, dar os primeiros sinais na retina. É uma diabetes ou uma hipertensão, que a gente consegue ver os primeiros sinais na retina. Então, são diversas doenças que refletem no corpo humano, que refletem no olho. Então, é muito perigoso, e até eu costumo dizer que é leviano, você entregar os seus olhos para um profissional que não seja médico, que não tenha feito uma faculdade de medicina, um curso de especialização em oftalmologia, que não tenha reconhecimento pelo Conselho Federal de Medicina, né, que é o registro de especialidade e tudo. Então, é muito perigoso. É um órgão tão sensível, tão valioso, que a gente perder essa oportunidade, pelo menos uma vez ao ano, de procurar um médico oftalmologista para prevenir, para ver se não tem problema, essa aí é a principal arma para prevenir a cegueira. Uma consulta oftalmológica com o médico oftalmologista, uma vez ao ano, é suficiente. Isso tem estudo que comprova que é suficiente para prevenir, retardar ou evitar as principais causas de cegueira, né? Bom, a senhora respondeu aqui algumas perguntas dos nossos ouvintes, né? Uma, para ficar claro, qual a frequência, isso é do senhor Augusto Sérgio, aqui do bairro de Fátima, qual a frequência da procura por um oftalmologista? Existe uma frequência determinada? Existe. Os principais conselhos internacionais, né, de estudo da oftalmologia preconizam uma vez ao ano se o paciente não tiver sintoma. Mas não, isso a partir nasceu, tem que ir pelo menos ao nascimento, a primeira consulta com o oftalmopediatra, né, porque o teste do olhinho é feito na hora que nasce, mas pelo pediatra. Mas depois tem que ir para o oftalmopediatra, mesmo a criança sem sintoma, para ver como está o fundo de olho, porque o retinoblastoma, ele nem sempre no comecinho, que é quando a gente consegue tratar e ter uma, vamos dizer assim, uma menos repercussão visual para aquele indivíduo, antes ele dá a leucocoria, que é a pupila branca, antes dele dar alteração no reflexo pupilar, que é o teste do olhinho. O retinoblastoma é o que até um apresentador, né? Isso, o Thiago Live. O Thiago Live, o filho dele teve, né? A filhinha, A filha, né? Então, assim, é muito importante ir no oftalmopediatra, assim, depois, né, nas primeiras consultas, geralmente o pediatra recomenda que vá no oftalmopediatra para ver fundo de olho, ver tudo mais. E depois, com 6 meses de vida novamente, e todo ano preventivamente. Os meus filhos não têm sintomas, mas todo ano eu faço o exame de olho, né, de uma forma geral, não só de grau, mas também vejo fundo de olho e tudo, para descartar qualquer problema. Então, sem sintoma, todo ano. Com sintoma, assim que aparece o sintoma, não esperar muito tempo e já procurar um médico oftalmologista para não deixar que alguma doença fique mais, vamos dizer assim, mais crônica, se cronifique, fique pior de tratar. Hoje estamos aqui com a doutora Juliana de Lucena, ela presidente da Sociedade Cearense de Oftalmologia. Bom, tem pergunta dos ouvintes encaminhando muitas perguntas, Ricardo, para o programa. Tem aqui um outro ouvinte. Bom, a senhora até já respondeu. Qual a maior causa de cegueira? A senhora já falou no Brasil? Sim, a maior causa de cegueira, né, são dentre as causas indeterminadas e os erros de refração, os óculos, né? É muito comum ainda, infelizmente, no Brasil, a gente ter pessoas precisando de óculos e não ter condição financeira de adquirir esses óculos, né? Então, a gente, enquanto representante aí do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a gente vai lá em Brasília falar com os políticos para ver se a gente consegue inserir
um médico oftalmologista dentro da atenção primária. E que dentro das, vamos dizer assim, das doações, das entregas de tratamento do governo federal, esteja também o óculos. Né? A gente tem projetos aí em andamento para que seja dado, né, no SUS o óculos para o paciente, porque não adianta ele ter a receita do óculos, ele tem que ter a condição de comprar, que às vezes não tem esse óculos, ele precisa trabalhar. Então, como é que ele vai trabalhar se ele não enxerga? Precisa do óculos, né? A questão aí da criança, né? Como identificar, os pais devem suspeitar de que a criança tem alguma deficiência visual, dificuldade de aprendizado, dificuldade de caminhar, às vezes, quedas fáceis, como é isso? Quais os sintomas? Geralmente é a questão mesmo do rendimento escolar, geralmente as professoras, elas percebem que o aluno está fechando o olhinho para poder enxergar melhor na lousa, né? Uma criança que fica dispersa, às vezes algumas crianças são taxadas como autistas ou, enfim, outro transtorno desse de concentração. E, na verdade, é um problema de óculos, né? Tem que ser prescrito óculos para a criança ter a sua interação aí social mais adequada. Então, Juliana, ainda nessa linha, tem um ouvinte que perguntou aqui se existe deficiência visual infantil, a senhora já falou, e causas genéticas para a deficiência visual ou cegueira. Com certeza, não é tão frequente, né? Mas existe as distrofias retinianas, o próprio ceratocone, que é uma doença hereditária também. Claro que existe o ceratocone adquirido, né? Que é muito comum de acontecer. As pessoas coçam muito os olhos, usam lentes de contato aí que não tem procedência, acaba apertando aí a córnea e dando ceratocone. Mas as genéticas tem muito. Glaucoma é uma doença hereditária também. Catarata congênita, alguns tipos, é hereditária. Né? Então, existe aqui alguns transtornos. Por isso da importância dessa cegueira congênita, né? A questão do teste do olhinho. Do olhinho. É isso? O teste do olhinho, ele previne muitas dessas patologias que são adquiridas ainda intraútero, né? Através das infecções, né? Que infelizmente a gente ainda se depara com situações como sífilis congênita, que tem aumentado muito, né? É um absurdo isso, a gente ainda perceber isso aí. Mas toxoplasmose congênita, rubéola, né? Essas doenças que também alteram o olhinho da criança em formação. Juliana, aqui chegando da Praia da Baleia, lá em Itapipoca, dona Fátima Cido, né? Ela quer saber um pouco mais de detalhe desse teste do olhinho. E quer saber se as maternidades devem fazer esse teste do olhinho quando a criança nasce, com quantos dias de nascido, qual é a data ideal para fazer esse teste do olhinho? O teste do olhinho é feito lá na maternidade assim que nasce. O médico que vai fazer, né, o exame, exatamente, né? Ele faz o primeiro exame assim que a sala de parto ele não faz o teste do olhinho, ele faz os exames, né, os outros exames que tem que fazer na UTI, no ambiente neonatal, e depois que vai para o quarto, né, ficar com a mãe, aí essa primeira avaliação ali, tudo mais, está amamentando, já envolve também o teste do olhinho. Esse momento aí, né, que é antes de dar alta, é o pediatra. O pediatra faz. Se ele encontrar alguma alteração, é que ele encaminha. Exatamente. Então, aí tranquilizando a nossa ouvinte da Praia da Baleia, provavelmente ela vai parto no Hospital São Camilo, lá em Itapipoca. O Hospital São Camilo é um hospital da rede de hospitais polo do estado, tem total condição de fazer isso. Então a senhora ficar atenta e dizer, olha, faça o teste do olhinho aqui na minha criança e ficar tranquilo. Bom, tem muitas perguntas, Ricardo, mas você tem outra relação aí também de perguntas? Não, é porque eu anotei aqui algumas coisas. Então deixa eu ver outra pergunta aqui. Aí os ouvintes, pronto, aqui é de Sobral, a dona Thaís de Sobral. Sobral, né? Aqui muda um pouquinho de foco, mas já que nós estamos tratando de oftalmologia, ela quer saber, doutora, qual a sua opinião a respeito de lente de contato? A lente de contato pode dar cegueira? Pode, com certeza. Olha aí, então pronto. Olha, com esse advento aí da globalização, né, da compra de tudo, né? A pessoa comprar lente de contato nesses ambientes internacionais aí de sites é meio complicado, porque às vezes ali aquela lente ela não tem uma fabricação, uma qualidade boa. Ela vem com uma medida, né, de córnea de outra população, de outro tipo de indivíduo, que é diferente às vezes um pouco da nossa.
E eu já vi acontecer de casos de paciente usar essa lente por período prolongado, né, o dia todo, vários dias, e desenvolver uma alteração na córnea como ceratocone, né? Também pode dar reação alérgica, a pessoa coça o olho, esse ato de coçar muito os olhos também faz essa degeneração da córnea, úlceras, né, contaminação, né, perfuração corneana e acabar tendo que evoluir para transplante de córnea. É arriscado você comprar. Eu acho que a lente de contato, ela faz parte do ato médico também. A gente prescreve e monitora. Porque você comprar, por exemplo, uma lente de contato dentro de um ambiente de ótica é muito arriscado. Porque você está comprando e você está deixando de ir ao consultório médico para ver se está tudo bem com a sua córnea. Às vezes você não sente porque a lente de contato, ela diminui a nossa sensibilidade. Então o olho fica tolerável demais. Então às vezes você está com uma ceratite, que é uma inflamaçãozinha na superfície da córnea, que era já para estar tratando e você não sente, né? Então, no oftalmologista, isso evolui para uma úlcera e perfura a córnea. Então, já vi acontecer também. Então, é importante que nessa visita que você vai lá, eu só quero comprar uma lente. Não, você vai entrar aqui no consultório, vai examinar essa córnea e se tiver tudo bem, eu libero para você adquirir o seu novo par de lente de contato. Não é só porque você quer e porque você acha que está tudo bem. A gente precisa, é a nossa responsabilidade, enquanto médico, entregar a melhor saúde, né? Isso. Extrapolando aí essa questão da compra de lente de contato, né? A gente vive numa cidade que tem muito sol, né? Graças a Deus. Mas o sol, ele causa um dano para a vista, né? E a gente vê muitas pessoas com óculos escuros. Óculos sem procedência, que não tem proteção. Eu queria que você fizesse essa observação aí. Porque... O raio ultravioleta, ele é um dos grandes causadores de queimadura, né, no olho, tanto na retina, na mácula, como também na superfície ocular, né? E também causando catarata. Então, é muito perigoso você comprar óculos sem ter uma procedência, né? Isso. Sem saber se essa lente escura tem tratamento contra o raio ultravioleta. Tem uma pergunta aqui, Ricardo, viu, doutora? A respeito de óculos escuros, eles precisam ser óculos especiais e esses óculos que as farmácias vendem. Tem muita gente que não vai no oftalmologista, mas fica testando óculos na farmácia. O que é que esses óculos vendidos aí no balcão de farmácia, às vezes nem balcão, a pessoa tira, fica usando, olha lá no espelhozinho e tal. Qual o risco que esse tipo de óculos pode causar para a visão de quem tem essa prática? Você pergunta, Pronto, doutor, pode responder. Então, os óculos escuros, né, ele tem uma gravidade maior por conta do raio ultravioleta. Então, você comprar numa ótica, a ótica geralmente ela tem um controle de qualidade, ela tem uma regulamentação em relação à vigilância sanitária, etc. Então, tem que ter um selo de garantia contra o raio ultravioleta. Não comprar num ambiente desse regulamentado é um risco, né? Porque a gente não sabe a procedência. Com relação aos óculos, que são os óculos de presbiopia, que é aquela lupa, né? A lupinha que a gente chama, que é para a visão de perto, que vende nos balcões de farmácias, são óculos que a gente chama de emergenciais. Então, o paciente está ali, perdeu o óculos ou não tem o óculos, precisa, né? Antes de conseguir ir para o oftalmologista, ele usa, não vai fazer mal. O mal é o paciente utilizar ele e não ir para o oftalmologista para ver se está tudo bem, né? Então, assim, eu não vejo problema nenhum. Inclusive, a gente recomenda, em alguns casos de pós-operatório de catarata, o paciente, quando está com o olho cicatrizando ainda, não tem o grau definitivo, a gente pede para o paciente, se precisar ler alguma coisa, você pode comprar, né, o óculos que tem na farmácia, porque a farmácia também tem um critério, tem leis a seguir, vigilância sanitária, não vai vender qualquer óculos, né? Então, é só um óculos emergencial. Mas a avaliação com o médico oftalmologista tem que ser realizada para ver se está tudo bem com os olhos, né? Doutor Arruda, eu queria só mandar um abraço aqui para alguns ouvintes novos, né? Os médicos aqui que são nossos ouvintes. Doutor Álvaro Madeira. Álvaro Madeira Neto. Doutora Rita Fausto, pediatra. Doutor Rui Araújo. A minha esposa, minha eterna namorada, né? Dia dos Namorados aí. 12. Cristina Pessoa. Pronto, vamos mandar um abraço também para minha esposa, Marcília. Aliás, eu já falei semana passada, né? Viu, Jorginho?
Eu falei dia 12, dia dos namorados, eu completo 45 anos de casado. Vou comemorar no dia 12, mas vou comemorar também no Arraial do Doutor. Vou emendar logo uma semana de comemoração. Já começou hoje, né? Então, um abraço para ela aí. E também um abraço para todos da Academia Cearense de Medicina, Sociedade Cearense de Médicos Escritores, Academia Cearense de Médicos Escritores, que todos esses confrades e confreiros escutam o nosso programa todo domingo e quando não conseguem assistir na integridade, depois entram na nossa rede social, Saúde em Dia CE, ou na Associação Médica Cearense e revê todo o programa que está gravado. Doutora, tem uma pergunta aqui, não muda de assunto, mas não muda. É uma paciente que fez uma cirurgia de catarata e pensou que ia ficar com a visão boa, mas não ficou. E uma outra paciente tem 2 perguntas a respeito de catarata, que fez a cirurgia e é recomendado que ela volte para limpar a lente. Queria que a senhora explicasse essas 2 coisas. Primeiro, cirurgia de catarata e essa indicação de voltar para limpar a lente. Você poderia, antes de falar, explicar só um pouquinho o que é a catarata, assim, só para que o ouvinte possa entender? Olha, dentro do olho a gente tem uma lente, certo? Imagina a lente do óculos dentro do olho, né? Então essa lente, com o envelhecimento, ela vai ficando fosca, né? Então essa é a catarata, né? Então ele vai ficando fosca e vai impedindo que a imagem passe para ser transmitida pelo nervo óptico, pela retina, né? Então a cirurgia é feita a retirada dessa lente fosca e colocado uma outra lente. Então essa lente, né, da catarata, essa lente fosca estragada, ela fica dentro de um saco, onde ela fica localizada sem se mexer, né? Ela fica bem no eixo visual, que é onde o raio passa ali pela pupila. Então a gente abre o saquinho, tira essa lente e põe uma outra lente artificial, né, que nunca vai ficar fosca, né? O que acontece com essa lente que vai piorando, né, ficando ruim a visão? Muitas vezes é porque esse saco, a gente mesmo limpando, ainda fica um pouquinho de células daquela lente fosca, né, ali. E ele se prolifera e faz essa opacidade, essa sujeira nessa parte de trás, onde está o saco, né? E a gente usa a capsulotomia, que é um laser, que a gente aplica abrindo o saco, a parte de trás do saco, para que limpe o eixo visual e tire toda essa opacidade, né? Então, pode ser que depois da cirurgia, é muito comum que ainda tenha proliferação, que fique fosca, e o paciente tem que procurar, pelo menos uma vez ao ano, um médico oftalmologista para diagnosticar essa sujeira, para que ele faça a limpeza e a pessoa volte a enxergar novamente de forma plena, né? Então, com relação ao resultado, né, a medicina, ela é uma ciência que não garante resultado, ela garante meio, né? Então, a gente faz uma programação para que a pessoa deixe de usar óculos e fique enxergando melhor do que quando era jovem. Que hoje em dia a gente põe aquelas lentes HD, né, visão HD, que é melhor do que uma lente mesmo que a gente nasce com ela. Mas esse resultado depende de um monte de fatores, né? Do próprio organismo, da própria cicatrização daquela pessoa. Então, algumas pessoas ainda precisam, mesmo programando para não precisar, ainda precisam, depois da cirurgia, utilizar algum óculos para manter a visão 100%. Né? Mas o normal é a visão estar 100%. Se não tiver, como a catarata é feita numa idade, né, que é uma idade que já tem propensão a ter outros problemas, quais são esses problemas? Glaucoma, que é um problema que acontece depois dos 40 e é silencioso, a gente não percebe, né? Tem também a degeneração macular relacionada à idade, que é a DMRI, que também é outro probleminha que acontece depois dos 60 anos, né, 50, 60 anos. Também tem o buraco macular, que é uma alteração que pode acontecer também numa idade mais avançada. E isso prejudica o resultado da catarata. E também não poderia deixar de mencionar a retinopatia diabética, a maculopatia diabética, que também pode, né, se não feito diagnóstico, não feito o controle adequado, ele piora no pós-operatório por conta que a cirurgia é um processo inflamatório. Então, ele faz essa aceleração dessa situação da maculopatia diabética se o paciente não tiver com diabetes bem controlado. Então, uma das contraindicações da cirurgia de catarata é o diabético não controlado. A gente só pode operar se o paciente tiver com o seu diabetes aí em dia. Uma pergunta aqui, viu, Ricardo? Desse tema aí, a ouvinte manda dizer assim: sou Cláudia Eufrásio, de Itapipoca.
após realizar a cirurgia de catarata, por quanto tempo a pessoa precisa usar os óculos escuros e se ainda precisa usar óculos de grau? A senhora até respondeu um pouquinho. Então, após a cirurgia de catarata, quanto tempo precisa usar o óculos escuro e se é necessário usar depois óculos de grau? O óculos, né, o óculos escuro, na verdade, a lente que é colocada dentro do olho da gente, ela tem que ter, por lei, né, um tratamento de proteção contra raio ultravioleta. Assim como o óculos transparente que a gente usa né, para corrigir a nossa miopia, hipermetropia, também tem que ter o tratamento de proteção contra raio ultravioleta. Muita gente se confunde e acha que essa proteção contra raio ultravioleta vem do escurecimento da lente, não é isso. Né? Ele é um tratamento incolor, né? Então, essa questão do escurecimento da lente é só um conforto que a gente faz né, para o olho, para evitar esse excesso, essa fotofobia, que é essa sensibilidade quando tem um raio solar muito intenso, como é aqui na nossa região do Nordeste. Então, assim, essa proteção é só no primeiro mês, depois você não precisa ficar usando, a não ser que você sinta essa sensibilidade muito grande à luz solar, né? Porque já está meio que protegido, vamos dizer assim, o olho contra o raio ultravioleta. O grande risco da gente usar um óculos escuro é porque ele faz o quê? Ele dá essa impressão para o olho de que não está tendo luz, então ele pode abrir a pupila, e essa pupila aberta, por conta desse óculos escuro, né, o raio entra com maior vontade, com maior quantidade. Então, se você está abrindo a pupila por causa de uma lente, por exemplo, que não tem proteção contra raio ultravioleta, você está deixando o inimigo, que é a ultravioleta, entrar e fazer danos ao olho. Né? O grande risco é esse. Tá? E a questão do óculos é como eu expliquei, né? Pode ser que em alguns casos precise, principalmente para perto, depois da cirurgia de catarata, e em alguns casos, dependendo do tipo de lente, nem precisa né, de óculos para fazer as atividades habituais. Tem outra pergunta, só, Ricardo, aqui, aproveitando, é o seguinte, a dona Liana, ela está dizendo que tem uma degeneração no olho. Não diz que degeneração é essa, mas que de 6 em 6 meses faz uma aplicação dentro do olho. Ela pergunta, isso tem a ver com catarata? Não, né, doutora? Não, provavelmente essa aplicação é relacionada a transtorno retiniano. São transtornos que levam à liberação de fatores de proliferação de vasos, que é o VEGF. São situações que aumentam a inflamação da retina, a exsudação de líquido, que faz o edema da mácula. Né? Então, a gente controla com o anti-VEGF, que são essas injeções intravítreas. E ela completa aqui, os planos de saúde cobrem esse tratamento? Sim, cobre sim. Cobre, né? Cobre. Não, só uma observação histórica, é que uma das primeiras cirurgias no mundo, na história da humanidade, foi a cirurgia de catarata, né? Todo mundo vai ter, né? Não, então, eu digo historicamente. Eu li um livro sobre a história da medicina, escrito por um historiador, né? Não era como médico, que disse que tinha não sei se era um carneiro, um bode, que era cego. O cuidador dele via que ele era cego e ele furou o olho. Quando ele furou o olho, deslocou o cristalino e ele voltou a enxergar. E a partir daí, uma das primeiras cirurgias a ser feita era a catarata, que deslocava o cristalino, né? Não existia lente nessa época artificial, né? Inclusive dizem que, não sei se realmente é verdade, que é da mesma época que foi feita a primeira drepanação, né? Que também foi uma das primeiras cirurgias a ser feita na humanidade, né? Na história da humanidade. Só uma curiosidade. Eu queria era que você falasse aqui, a gente estava falando de lentes e do sol. E também uma coisa que existe muito hoje na atualidade são as telas, né? Todos nós usamos muito telas, tanto para trabalhar como para lazer, e as crianças, infelizmente, usam muito mais do que devem, né? Então eu queria que você falasse, essas telas, elas podem levar a distúrbios visuais, o uso excessivo de telas, ou até a cegueira, e também quando a gente vai nas óticas comprar nossos óculos, é sempre ofertado um filtro azul, né, de luz azul. Eu queria que você comentasse sobre esses dois aspectos, né, que estão interligados, né, eu acho. Pode responder, o Jorginho depois vai botar a vinheta. Ele bota, aqui a colher ele está botando, né, Jorginho? Ele fica enganando a gente para poder... Jorginho, depois você quer fazer uma pergunta, né, porque você fez cirurgia de catarata, foi recente, né? Foi. Ele é diabético, né, diabético
diabetes tipo 1, insulina independente, e fez cirurgia nos 2 olhos, foi? Não, um só. Né? E aí a outra pergunta também passaram a responder, por que ele fez um e depois vai fazer o outro, se pode fazer os dois, se não pode? Tem uma pergunta a respeito disso aqui. É que eu ia perguntar isso. Tá certo. Muito bem. Então, assim, com relação ao excesso de tela, né, a gente tem tido cada vez mais, né, uma frequência maior de diagnóstico de olho seco. Essas telas, elas emitem uma luz azul nociva, né, um comprimento de onda, que ela estimula a reação inflamatória da superfície ocular e também o ressecamento, né? Por que o ressecamento? Não só pela luz azul, mas também a pessoa se concentrando muito, né, fixamente no objeto que está perto, ela pisca menos o olho. Então, o filme lacrimal, ele só é formado com o movimento do piscar. É tanto que quando a gente fecha o olho e está dormindo, a gente não pisca. Então, a gente acorda com o olho extremamente seco, né? Então, um dos primeiros sintomas que a gente sente é que quando acorda tem dificuldade para abrir o olho e a visão muito embaçada, porque a gente já adormece com o olho seco assistindo, né, esses seriados aí, maratonando no celular. Então, cada vez mais a gente tem visto a necessidade do uso de lubrificantes, né? Então, em julho a gente tem um mês de combate ao olho seco, conscientização com olho seco. Então, tem sido muito frequente criança usando também lágrima artificial e, de preferência, pode ser comprado sem receita, mas de preferência usá-las, né, as que são vendidas sem conservante. Porque o conservante, ele também agride, né, a superfície ocular. E a outra pergunta... Não, é a questão da lente, do filtro. Sim, o filtro da luz azul, né? Sim, e se além do olho seco, há um aumento de miopia, é mais frequente em crianças? Em criança, porque quando a gente fica com esse estímulo dessa luz e também o período longo do uso do olho para a visão de perto... A questão da distância o tempo todo. Ele passa uma mensagem, né, para o olho, né, que a imagem está totalmente atrás. Então, vamos estimular o crescimento desse globo ocular para ele alcançar a imagem que está para trás. Então, ele estimula, né, o aumento, né, da frequência de miopia por comprimento axial, que é miopia por estímulo, né, do crescimento acelerado desse globo ocular. Então, a prevalência de miopia, nós estamos passando por esse período de epidemia de míopes por conta desse excesso. Então, a gente tem aquela filosofia, né, que a gente costuma chamar de filosofia, mas que a gente recomenda que seja o 20-20-20, é 20 minutos usando, passa 20 minutos sem usar nada de tela e 20 minutos olhando, né, para objetos bem distantes, assim, mais de 6 metros, contemplando as nuvens, as árvores, os pássaros, para depois voltar a usar né, a visão de perto, porque aí você relaxa a musculatura e mostra para o cérebro, né, que não está errado o crescimento daquele olho, vamos dizer assim. Não existe essa necessidade de estimular esse crescimento. E com relação à proteção, tem estudos que falam realmente, para quem usa muito tela, programadores, né, trabalham muito com tela, né, com essa função aí, passa o dia todo em frente ao computador, a luz azul nociva, ela cansa também. Então, essas lentes com proteção contra a luz azul, esses antirreflexos com essa proteção, acaba ajudando, né, nesse conforto, diminuindo, né, o cansaço visual por conta do excesso de tela. Eu estou vendo aqui, viu, Ricardo, muitas pessoas assistindo no Instagram. Fernando, anota o nome dessas pessoas aí, porque eu só sei que entrou no instante aqui o FTA Felipe, a Nachabá, o Ricardo Madeira está assistindo, o Álvaro Madeira está assistindo. Tem aqui uma mensagem que está fixada do Fernando Araújo, que é o nosso gestor aqui de rede social. Deixem suas dúvidas e comentários, podem deixar que eu dou uma olhadinha aqui no computador. Como chegou essa mensagem aqui, doutora Juliana? Ler deitada não é aconselhado? Prejudica a visão? Ler demais prejudica a visão também? Não. Então, agora vai responder. Você pergunta, saúde em dia. Então, as perguntas são as seguintes. Eu juntei 3 aqui. Ler deitada não é aconselhado? Se isso prejudica a visão? Prejudica não. E se ler demais prejudica a visão? Não, nada, é muito bom. É muito bom. Ler num carro em movimento. Isso sim prejudica, porque você... você lê num ônibus, ou então você está lendo num carro. Aí prejudica, porque você está passando por...
quando a gente está lendo de perto, é a nossa visão pontual, né? É um foco pequenininho, num canto bem pequenininho, chamado mácula fóvea, né? Então, para acertar ali, é como se você tivesse... Tentem costurar, botar a linha numa agulha com o carro em movimento. Tentem botar a linha numa agulha dentro do ônibus. Vocês conseguem? É a mesma coisa a visão. Então, você fica forçando a musculatura do olho para poder focar no buraquinho que tem que ser a visão certa, que é na fóvea. Então, você... dá visão cansada, tem risco de descolamento de vítreo. É isso que descolamento de retina também, não? É, porque se você descolar o vítreo, né, nessa contração, você também, se tiver uma retina frágil, uma pré-exposição, você pode descolar. Sempre brigava comigo quando eu ia ler no carro. É perigoso. Não lia no carro não, pode descolar a retina. Dá até pessoas que têm crise de vertigem, né, por Então conta quer dizer que disso. muitas pessoas estão viajando e ficam no O telefone. equilíbrio, né? Isso não é bom. Eu acho que no Não. celular ainda é pior, né? Não ler no carro, no celular, é pior do que ler Qualquer segurando o movimento livro. e Né? movimento é ruim. Qualquer movimento é ruim. Agora Agora, no celular tudo é pior. ler deitado não tem problema nenhum. Então pode ler deitado, o Pode. problema aí vai ser para coluna, para alguma coisa, né? Ah, se estiver confortável, não tem problema não. E ler demais é bom. Ler demais mas é também bom. não tem problema. Pronto, então estou respondendo aqui a Só- 3 ouvintes logo. Tem uma pergunta que não foi respondida, a questão da catarata. É, Vai da ser Do catarata. não, cirurgia dos dois da lados. questão, não pode ser feito nenhuma cirurgia, não deve ser feita, né, nenhuma cirurgia do olho, ao mesmo tempo os dois olhos. Por quê? Porque contratempos acontecem, complicações podem acontecer, a gente não garante resultado, mas sim meios, a gente opera da melhor forma possível, com ética, com higiene, respeitando os protocolos, mas contratempos acontecem. Então, se você tem um contratempo com o olho, imagina você ter com os dois ao mesmo tempo. Então, é melhor não fazer. Porque digamos que a pessoa tem um problema que só foi visto depois da cirurgia de catarata de um olho. Aí você não vai mais, ou você vai retardar o máximo possível a cirurgia do outro. Né? Porque mesmo catarata é melhor do que não enxergar de forma alguma. O diabético, ele tem propensão a ter catarata mais precoce. Tem propensão a ter complicações maior do que uma pessoa que não tem diabetes. Né? Então, a gente tem muito mais cuidado numa cirurgia do paciente diabético do que o do não diabético. Né? Então, tem que ter cuidado, tá com essa glicemia em dia, porque pode acelerar a retinopatia diabética, a inflamação da retina, se feito de forma, vamos dizer assim, sem esse cuidado todo. Hoje estamos entrevistando no programa Saúde em Dia de hoje, programa que é da Associação Médica Cearense, em parceria com a Roda Baixa Comunicação. Vamos ter uma mesa especial no Arraial do Doutor. A doutora Juliana vai estar na mesa também, vai passar pelo menos lá para cumprimentar nossos ouvintes. Entendo. Lembrando, né, Ricardo, que o doutor, o Arraial do Doutor, ele é aberto, né? Aberto, não é só Não é só para o doutor, né? Aberto pra quem quiser. E quem gostar de música Quem boa, gostar de música boa, pode ir. Forrozinho, E São procura João. lá na mesa do Saúde em Dia, vai ter lá o Fernando vai botar um bannerzinho lá, Saúde em Dia, todos os nossos entrevistados no programa durante esse último ano. Bom, mais perguntas aqui. Doutora, um ouvinte quer saber sobre colírios para lubrificar os olhos. Qual é o cuidado que tem que ter com colírios para lubrificar os olhos? Tem que ter indicação médica? Já falou, né, da lágrima, né? mas com É colírio. importante que se você está indo todo ano no seu médico oftalmologista e está tudo bem, e nesse ano você precisa comprar uma lágrima, né, e tudo mais, não tem problema nenhum comprar sem receita. Agora, compre o colírio lubrificante sem conservante, porque o conservante cloreto de benzalcônio, ele é um veneno. Né? Então, ele é feito para não crescer, né, não ter proliferação bacteriana dentro do frasco do colírio, mas também ele faz danos, destruição, né, da superfície ocular, então é muito perigoso comprar colírios, né, que tem conservante. Então, compra o lubrificante que faz bem e sem conservante, que é o melhor que você pode fazer para os seus olhos. Então, Ricardo, o nosso programa batendo recorde de audiência, tá? Aliás, do Grupo Cidade, o nosso programa está em primeiro lugar. Nesse horário no domingo, não tem nenhum programa em emissora de rádio que tenha mais audiência do que o nosso. E pela rede Esperança de Comunicação, 106.1 também. Tá? Tem muita pergunta aqui do interior todo. A Rede Esperança pega muita parte do interior. Pega muita parte do interior, né? E aqui vai um abraço para o Dr. Costa Campos. Estive com o Dr. Costa Campos ontem, ele que tem a melhor clínica médica do interior do estado e que viabiliza a transmissão do nosso programa para o interior. E veio uma pergunta daquela região, de Tururu. Doutora, por que só pode limpar a lente com laser uma vez por ano após realizar catarata? Tem isso, doutora?
Eu estou perguntando que estão aqui. Não, na verdade, a limpeza... É como com a gente, laser, é? É com laser, porque a cirurgia é mais arriscada, é invasivo. Então, a gente utiliza o laser porque não é invasivo, né? Minimamente invasivo e menos risco para o paciente. Agora, a gente só limpa uma vez, gente. A pessoa que precisa limpar de novo, ela deve ter algum problema que está tendo uma proliferação, né, de membranas nessa lente. Né? Não é para estar sujando. Não é normal. O normal é você cortar a cápsula posterior, né, que é o saquinho, e depois não sujar mais, porque não tem mais o que sujar, porque o saco foi aberto, rasgou o saco, como é que vai sujar? Se tiver formando membrana, aparecendo com opacidade, é porque tem outro problema aí, muito sério, que precisa ser revisto para ver por que está formando. Mas é só uma vez depois da cirurgia de catarata. Não é todo mundo que precisa, hein? Não é todo mundo que suja, tá? Tem gente que passa a vida toda aí depois da cirurgia sem precisar fazer o laser para limpar, mas é muito comum que aconteça de precisar da capsulotomia. Ricardo, um abraço aqui para Lucas Bitu, para Cíntia Pinheiro, o Breno, todos que estão assistindo no Instagram. Você vai mandar, né, Fernando? Mande a relação aí dos que estão assistindo. Nós já estamos chegando aqui a bem 1000. Eu sou exagerado também. Bem 1000 internautas aqui assistindo. Mas você sabe, doutora, nós temos aqui vídeos que compartilham mais de 15 mil vezes. Nós tivemos aqui com a doutora Tamires Mariano, que é neuropediatra, ela veio 2 vezes no nosso programa, todas as vezes. E ontem, e a semana passada, com a doutora Cristina Façanha. Foi diabetes e gestação. Diabetes e gestação, também batemos esse nível de mais de 5 mil visualizações. Eu queria o seguinte, até um tema seu de estudo, né, pessoal, na sua formação, e também uma causa de cegueira e assintomática, né? Eu queria que você falasse um pouco aí sobre o glaucoma, o que é e tal, como é que se faz, que é difícil você tratar uma pessoa que não sente nada. Então, é perigoso, né? O glaucoma é o famoso ladrão da visão, né? A gente fala muito sobre ele todo ano, toda hora. Por quê? Porque ele é uma doença assintomática. Então, mais de 99% das pessoas tem e não sabe que tem. Tem estudo que comprova que de 30% a 50% das pessoas com glaucoma, nesse momento aqui, tá com glaucoma e não sabe que está com glaucoma. Então, isso é uma prevalência muito grande, né? Então, por que isso acontece? Porque o diagnóstico não é fácil, até para o médico oftalmologista. Então, tem muita gente, esse estudo foi realizado em países mais de primeiro mundo, onde a gente tem, infelizmente, uma quantidade de oftalmologistas menor do que a Organização Mundial de Saúde preconiza. Então, para dar vazão à necessidade das pessoas de óculos imediata, pessoas não oftalmologistas fazem os exames dessas pessoas, por isso que não diagnostica, né, precocemente o glaucoma. Aqui no Brasil, graças a Deus, né, a gente não tem esse problema. A gente tem uma quantidade comprovada de médico oftalmologista maior do que a Organização Mundial de Saúde preconiza. Então, a gente não precisa tapar buraco com não médicos, né? A gente tem médico de sobra e agora com esse aumento de faculdade de medicina, aí é que vai ter mesmo. Então, para que você entregar os seus olhos para pessoas que não são médicas, né? Então, é um risco que você corre de estar com glaucoma e não ter feito o diagnóstico. Porque se é difícil para o médico oftalmologista, imagina para o camarada que fez um curso de final de semana, uma carga horária bem pequenininha, para estudar só para passar óculos e de repente... Não mede a pressão. Não mede, se mede não sabe que está medindo direito, se vê fundo de olho diz que viu, mas não sabe que está vendo direito. Com esse negócio do advento da inteligência artificial, estão comprando esses aparelhos e utilizando de forma indiscriminada, né? Então, a IA, ela não veio, né, a inteligência artificial, ela não veio para substituir o médico. Precisamos do médico, do seu indivíduo, ser humano, médico, para poder fazer diagnóstico e tratamento das pessoas, tá? O Ricardo, um abraço aqui para todos do Grupo Esperança de Comunicação. Saudar aqui o diretor-presidente, que é o Dom Rosalvo, o bispo Dom Rosalvo, o diretor-geral, que é o Padre Arão, diretor administrativo, que é o Martagão Couto, diretor de programação, que é o Lan Júnior, e auxiliar administrativa Andréia Freitas, que estão assistindo o programa e mandaram essa mensagem aqui para o Saúde em Dia. Assistindo o programa, Matheus Oliveira,
Nixon, Breno, Flávio Santos, Isidoro, Lucas Bitu, Álvaro Madeira, doutora Rita Fausto, Ellen Azevedo, doutora Cris Pessoa, Antônio Araújo, doutor Rui Araújo, só para citar alguns internautas que estão assistindo no Instagram da Associação Médica Cearense. Pode comentar, pessoal, podem comentar, encaminhar a pergunta, né? Dê a nota para o nosso programa, né? Nosso programa Isso, líder de audiência, Ibope, isso é Ibope, pessoal. Né? É importante ter o filho. Isso é Ibope. Inclusive, é importante sim, até se quiserem algum tema. sim, sugerir, né? Pode sugerir algum Pode tema, sugerir que aí a tema. gente convida, né? Nós já temos alguns temas até o agosto, quase, né? Nós temos, próxima semana, cigarro eletrônico, que é outro problema Que é com o doutor Yuri, é isso? Doutor Yuri Mota. Depois vai vir o doutor Lucena, falando de anestesia. Depois vai vir o doutor Bonfim, que é o mês de prevenção do câncer de cabeça e pescoço, falando de que é cirurgião de cabeça e pescoço. A doutora Denise, que é geneticista, vai vir também em julho, falar de doenças genéticas, né, principalmente doenças raras. E o doutor Sérgio Pessoa, que é presidente da Federação Brasileira de Gastroenterologia, também vem. Então nós já temos aí vários médicos médicos renomados, né, sérios, que vêm aqui já contribuir aqui com o seu conhecimento, dividir aqui para a população. Pronto, os ouvintes podem sugerir temas tanto no WhatsApp da Associação Médica Cearense, como também do Saúde em Dia CE. Lembrando que nesses dois, todos os programas estão gravados. Quem quiser rever esse programa na íntegra, daqui a pouquinho o Fernando vai postar o programa todo na íntegra do Saúde em Dia. E o Jorge aqui, Fernandes, que é o nosso operador, daqui a pouco também vai disponibilizar o áudio completo do programa. E quem quiser escutar no áudio, indo aí na sua viagem para o interior, bota lá, abre lá o áudiozinho e vai escutar no programa durante 1 hora, no instante passa. Daqui para Baturité chega lá antes de completar 1 hora. Daqui para Itapipoca também vai bem ligeirinho, né? Ô, doutor Arruda, Vamos lá. Existe alguma situação de urgência na perda da visão, tipo uma perda aguda da visão? Existe. A glaucoma Então, de ângulo assim, fechado você é uma fala delas. Um Né? AVC, né? Pode também surgir dessa forma? Pode, com certeza. Um AVC, aumento da pressão do olho, né? Esse aumento súbito, o conjuntivite, né? Que está tendo muito ainda. A gente tem essa conjuntivite como sendo endêmica, mas tem os períodos de pico, né? Da doença, que também podem dar essa visão realmente muito ruim, né? A própria úlcera de córnea, que pode vir de uma herpes, uma crise de herpes, pode ser de um uso também inadequado, a pessoa dormir com a lente de contato, né? Então ela acorda realmente quando vai tirar a lente que esqueceu, tá com a úlcera e aí tem essa dor muito grande, a visão muito ruim. E aí a pessoa, logicamente, se ela tiver uma perda súbita, aí mais importante logo no médico oftalmologista. A gente tem atendimento, né, do SUS, né, para receber essas pessoas. Agora a gente precisa conscientizar mais os nossos políticos para a gente aumentar a quantidade de consultas para o médico oftalmo geral, né? A gente tem uma fila de espera enorme, né? O paciente não consegue ter acesso ao médico oftalmologista, deveria, né? A gente tem esse projeto de lei tramitando, deveria o médico oftalmologista estar dentro da atenção primária para ter acesso, com certeza. Isso aí é uma coisa que tem que ter, assim como o óculos também está dentro do insumo que é dado ao paciente, né? Isso aí é um absurdo, a gente ter uma quantidade tão grande de médico oftalmologista no país, né? E a gente não poder usar essa mão de obra qualificada porque existe uma gestão ruim da saúde, né, no nosso governo. Muitos comentários aqui, doutora, chegando no programa, dizendo que o programa nota 1000, não é mais nem 10. Bom, mas quero também saudar todos do Grupo Cidade de Comunicação que estão assistindo o programa, desde a alta cúpula até os funcionários, gerentes, operadores. Um abração para a Cristina, que sempre escuta o programa. O Emos, que já participou aqui como operador. A Marilise, que já participou do grupo, está assistindo o programa também. E Gomes Farias, que é um ouvinte assíduo. Agora falando em Gomes Farias, mandar um grande abraço aqui também, que escuta o nosso programa, o Louro Maia e o Fernando Maia. Fernando Maia passou por um pequeno procedimento cardiológico, mas já está bem. O Louro Maia comunicou, o Fernando Maia, quando o nosso programa era no grupo era da Rádio Assunção. Né? Saía entrando. Esse programa tem 12 anos.
né? Então, nós fazíamos uma outra emissora, passando para o Grupo Cidade há um ano e pouco. Estamos aguardando o Grupo Cidade, o nosso programa de TV, não é isso, cara? Exatamente. Brevemente, o nosso programa vai ser rádio e TV. Um outro ouvinte botando aqui o seguinte: programa show, muitos esclarecimentos úteis para os ouvintes. Nota 100. Nota 100, nota 1000, tá tudo bem. Doutora, estamos chegando quase na fase final do programa, 5 minutinhos finais, vamos assim com pinga-fogo, né, Ricardo? Eu queria só, assim, que você falasse um pouco do transplante de córnea. A Assim, gente tem fila zero, né? A gente tem fila zero aqui no Ceará, a gente é exemplo né, de organização, né, de captação. É um exemplo, né? A gente é estudado nos outros estados para poder seguir nosso modelo, né? Ceará aí se destacando. Então, assim, é importante que a pessoa, né, que ela se coloque como doadora, né, de órgãos, e a gente tem essa captação muito eficiente, né? E essa indicação, né, de transplante, também a gente tem uma rede muito grande de recepção aí para avaliar a indicação, né, né, nós estamos bem, vamos dizer assim, bem assessorados nesse sentido. Né? Aqui o Ceará é destaque. O Ceará é destaque desde todo transplante, né? Eu lembro bem quando eu estava na Secretaria da Saúde como secretário, de 2007 até 2015, nós já começamos a bater esses recordes, né? Eu lembro quando eu entrei na Secretaria em 2007, nós tínhamos 300 transplantes por ano, mais ou menos, de todos os órgãos, né? Quando eu saí, nós já estamos chegando lá, 1.700 e tudo, acho que já está pertinho de 2.000, aí surgiu o transplante de fígado e pâncreas, renal sempre foi um órgão muito transplantado, pulmão, o nosso querido amigo o Antero, lá no Messejana, né, o doutor Wigens, lá na faculdade, o transplante de fígado, o Romero, né, o doutor Romero lá no Hospital Geral de Fortaleza, né, doutor Ivelise, né? Ivelise também. Um abração para todos que assistem o programa, inclusive tá marcado aí, acho que lá para agosto, nós vamos trazer o doutor Wigens para falar de transplante hepático aqui. Doutor, só uma observação com relação ao transplante. Você pode, o doador, você tem que tirar a córnea, tem um tempo máximo, assim? Não? Tem sim. Tem que... E vai implantar? Como é que funciona? Assim? Na verdade, a conservação, né, essa viabilidade, né, tem que ser feita a retirada, né, no cadáver, vamos dizer assim, né? E essa não retira, a gente, na verdade, tem que retirar o globo ocular todo, tá certo? Então, feito, né, um tratamento aí por parte da funerária para que não se perceba que foi retirado, tá bom? Então, é retirado o globo ocular, ele é conservado e levado para o laboratório para a gente avaliar a saúde da córnea, porque a gente utiliza não só a córnea da doação, a gente utiliza também a esclera, principalmente para casos de perfurações, né? Por exemplo, a cirurgia de glaucoma, que a gente usa um antimitótico, que é a mitomicina, às vezes pode ter risco de vazamento, o olho ficar muito hipotônico, a gente usa a esclera doadora, né? Então, a gente aproveita a esclera, aproveita essa córnea, né? Então, mesmo que a córnea que a gente retirou o globo ocular e essa córnea não for muito boa na contagem endotelial, a gente utiliza também para recobrimentos, né? Que chama de transplante tectônico, né? Ricardo, estamos chegando já aqui nos últimos 2 minutos do programa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais, que eu vou gravar aqui, viu, Fernando? Falasse um pouquinho do Arraial do Doutor, que eu vou distribuir esse vídeo para todas as nossas redes e para todos os nossos grupos. Como é que vai ser o Arraial do Doutor, repetindo? Então, a 20ª edição, né, do Arraial do Doutor vai ser lá no La Maison Coliseu, comida típica, mugunzá, canjica, milho verde, muito forró, muita quadrilha, eleição da rainha do milho e do rei do milho, brincadeiras infantis, e as atrações serão lá Larissa Leite e o Zé da Zefa. E quem quiser adquirir o convite? Quem quiser adquirir o convite é só entrar em contato com o Instagram, né, tanto da MC como do Saúde em Dia, e a festa vai começar às 6 horas até meia-noite, no próximo sábado. Sintam-se todos convidados. Opa, ótimo. Olha aí. Jorginho, bota aí o forró para ficar bem animado. Isso. Agora eu queria só, antes porque ela vai falar aqui no final, né? Vai sim, vai fazer então, aqui um comentário final. Eu queria só desejar boa sorte hoje ao nosso Fortaleza, né? Sim, que vai disputar a final hoje lá em Alagoas.
Inclusive vim com a camisa aqui. Estou vendo aí. Estamos torcendo. Hoje é um dia especial e espero que todos do Fortaleza tenham boa sorte. Meu irmão, que faz parte da diretoria do Fortaleza, o Daniel, tenha muito boa sorte hoje. Embora não torça Fortaleza, mas estou junto com você nesse desejo que o Ceará, o estado do Ceará como um todo, né, tem tido um posicionamento muito grande. Sim, nas finais eu acho que a sexta final seguida, tem um clube cearense participa, seguida, né? Então, Fortaleza e Ceará alternando. Doutora Juliana, então vamos aqui fazer uma mensagem final, né, para os nossos ouvintes, dos cuidados de oftalmologia, falar a respeito do evento desse mês. A senhora já falou da cor, né? O que é que a senhora podia falar para os nossos ouvintes aqui do Saúde em Dia, uma mensagem final para todo o Ceará? Bom, procure o médico oftalmologista. Para quem não procurou, já faz mais de um ano, está na hora de agendar uma consulta com o seu médico oftalmologista para prevenção dessas doenças silenciosas que levam à cegueira, né? O órgão da visão é um órgão fundamental para a gente conseguir fazer nossas atividades, para a gente contemplar as belezas da natureza. Então, não entregue seus olhos para pessoas que não sejam médicas, né? Então, médicos oftalmologistas são os profissionais adequados, né, e habilitados para cuidar e prevenir a cegueira. Bom, obrigado, doutora Juliana. Doutor Ricardo, tudo bem? Vamos nos encontrar no próximo sábado e no domingo com ressaca. Aqui com todo o mundo aqui. Cigarro eletrônico. E aqui, antes de terminar, queria parabenizar todos os namorados e namoradas, né? Na semana. Tem uma música aí, não tem gatinha manhosa aí, não, cara? Tem, cara. Gatinha manhosa já tinha música. Se você tiver gatinha manhosa, parabenizar todos os casais, né? Pela semana do Dia dos Namorados. Eu já estou escrevendo minha crônica. Aliás, aqueles que acompanham as minhas crônicas no meu Instagram, Arruda Bastos, só botar Arruda Bastos, a partir de hoje vai sair todo dia uma crônica a respeito do Dia dos Namorados. E claro que no dia 12 vai sair a crônica, né, da minha namorada, meus 45 anos de casado. Olha aí, viu? Olha aí, a Marcela vai gostar dessa música. Viu? Vai. Pra ti também. Muito bonito. Pronto, aí com essa mensagem final, quero agradecer a audiência de todos os ouvintes, prometendo voltar no próximo domingo com mais um Saúde em Dia. Um abraço. Saúde em Dia. Muito mais qualidade de vida no seu dia a dia. Todo o programa aqui é